Bom dia, gente. Nós vamos iniciar nossa aula hoje de Códigos e Linguagens com o primeiro assunto de língua portuguesa relacionado à concordância. Por que concordância? Porque em toda situação de texto há uma relação entre um termo sobre o qual se fala e um termo que representa exatamente essa declaração. Então, nosso primeiro momento, tratando de concordância, apresenta um texto que eu gostaria que nós fizéssemos a leitura para observar que, embora seja uma linguagem padrão, embora seja uma linguagem que aparentemente não apresentaria erro, mas dentro dessa relação entre quem é núcleo e ao que se refere, nós devemos levar em consideração que esse texto é apenas uma aparência, porque ele traz dentro da sua estrutura dois erros em relação à concordância do verbo e o núcleo do sujeito. Vejamos a leitura. As análises dos especialistas e do presidente prevê uma queda no setor, mas o boletim da empresa sobre as vendas efetuadas no último mês justificam que não se perca o otimismo. Você pode observar que é uma linguagem relativamente padrão, mas se nós continuarmos numa visão agora mais estrutural, nós observamos que as análises dos especialistas e do presidente, observe, análises dos especialistas, análises do presidente, e em seguida é que nós temos uma declaração, a declaração centrada no verbo que é prever. Como diríamos então? Análises prevê? Obviamente que não. No segundo momento, você observa que tem o boletim da empresa sobre as vendas efetuadas no último mês. Ora, boletim que é da empresa, boletim que é sobre as vendas efetuadas no último mês, mas a declaração verbal justifica. Se eu tenho núcleo boletim e se eu tenho justifica no plural, automaticamente eu não tive uma concordância correta. Já não é o caso de se perca o otimismo. Aí sim, aí você encontra o otimismo se perca com uma concordância absolutamente correta. Vejamos agora como fica então a correção desse texto. As análises dos especialistas e do presidente prevêem, observem, análises prevêem uma queda no setor, mas o boletim da empresa sobre as vendas efetuadas no último mês, observem, boletim justifica, tá? Ambos no singular, que não se perca o otimismo, ok? Vamos a uma outra situação que envolve concordância verbal. Sabe-se que o verbo haver pode substituir o verbo existir em diversas situações, né? E quando isso ocorre, a gramática traz que não devemos considerar o verbo haver substituindo o verbo existir como um verbo pessoal, ou seja, sendo impessoal, ele não pode ficar no plural, deve continuar sempre na terceira pessoa do singular. Na situação que nós estamos observando, nós temos uma opção verbal, podem haver. Nessa opção, o verbo principal é o verbo haver no sentido de existir. Automaticamente, ele transfere para o verbo auxiliar a sua impessoalidade. Então, nós não poderíamos ter podem haver. Depois, no segundo momento, em continuidade da leitura, nós observamos que podem haver agora poucas pessoas dispostas a enfrentar este pequeno problema, mas já existiu. Ora, o verbo existir agora, ele veio para o texto não substituído, mas ele mesmo. E existir é o verbo pessoal. Existir tem um sujeito. Que erro então aconteceu sobre o verbo existir? Ora, se você pergunta o que já existiu, você obtém como resposta muitas outras ocasiões. Ou melhor, não o que. Mas olha, não aquele que indica uma pessoa, mas que indica um ser gramatical. Observe, o que já existiu e não quem. Muitas outras ocasiões. Se nós observarmos melhor agora, veremos que podem haver está no plural e não deveriam. E que ocasiões existiram e não existiram.
Fazendo então a correção, nós temos: pode haver agora poucas pessoas dispostas a enfrentar este pequeno problema, mas já existiram muitas outras ocasiões em que sacrifícios bem maiores foram exigidos por nós. 3 concordâncias agora corretas. Pode haver, impessoal, ocasiões existiram, e a outra que já estava correta no texto, que é sacrifícios foram exigidos. Ok? Então terminamos com a nossa primeira parte da aula, que se refere à concordância verbal. A observação de que cada núcleo verbal concorda com um núcleo nominal denominado sujeito. Se isso não acontecer, o que é que nós temos que providenciar? Temos que observar o verbo para que ele concorde com o núcleo do sujeito e não o inverso. Bom, nosso segundo momento de aula trata de pontuação. Obviamente, quando nós conversamos, temos a capacidade, através da nossa dicção, através da nossa expressão, de facilitar o entendimento daquela pessoa com a qual nós estamos conversando, do interlocutor. Mas quando nós escrevemos o texto, aí, como não há uma produção automaticamente de voz, de som, é necessário que haja um registro, há necessidade de que haja uma identificação de como essa leitura deve ser realizada. Aqui, por exemplo, nós estamos com um texto que ele não tem qualquer pontuação e que, em função disso, eu deixei o texto também todo com letras maiúsculas para que não houvesse a identificação do começo e do final do período. E eu vou pedir a uma das alunas, ou um dos alunos aqui da sala, que faça a leitura desse texto para nós identificarmos a diferença de conhecê-lo com ou sem preposição. Ali, com ou sem pontuação. Ok? Bom, então eu vou convidar o aluno João Gabriel, para ele fazer essa leitura do texto ainda sem pontuação. João. Aprendi desde bem cedo a compreender e a perdoar de vez em quando. Por muito compreender, perdoar se torna difícil, porém sempre tem uma coisa objetiva. Olha, vocês observaram que houve uma certa dificuldade para que ele conseguisse conduzir as ideias exatamente pela falta da pontuação. Olha, se nós observarmos, se compararmos, por exemplo, com um outro idioma, você vai falar, fazer uma pergunta em espanhol, você inicia já com um ponto de interrogação. Mas na língua portuguesa, como esse tipo de situação não acontece, nós temos que ter uma presença, uma ótica sobre o que é que está acontecendo com a estrutura do texto, exatamente nessa pontuação, para que a leitura se torne correta. Vamos avaliar o que é que acontece com esse texto. Eu quero que vocês acompanhem comigo aquilo que eu for questionando, ok? Bom, no princípio aparece aprender. Teríamos um sentido completo para esse verbo? Não. Que verbo então nós faríamos? Aprender o quê? E surge como resposta a compreender e a perdoar. Bom, isso aqui poderia ser uma sentença, poderia já ser uma oração? Até poderia, porque ela tem começo, meio, fim e lógica. Aprender a compreender e a perdoar. Mas como nós sabemos que existem períodos simples e compostos, períodos menores e períodos maiores, de acordo com o que você quer comunicar, nessa frase surge uma nova expressão, que é desde bem cedo. E aí eu pergunto para vocês, essa expressão teria sido pedida por algum verbo, por algum nome, ou ela aparece de maneira acessória? Acessória. Ela aparece de maneira acessória. Por esse motivo, ela vai ser delimitada por vírgulas, o que vai facilitar a nossa leitura. Veja que agora eu tenho aprendi, houve uma pausa, desde bem cedo, houve nova pausa, a compreender e a perdoar. Poderíamos então ter concluído essa sentença? Poderíamos ter concluído esse período? Claro que sim. Vamos ver se isso acontece. Ok? Então essa identificação em vermelho, você entende como sendo o ponto final. Terminamos então um período em que ele tem começo, meio, fim, situações essenciais e uma situação acessória que foi demarcada pelas vírgulas. Na continuidade, nós encontramos perdoar se torna difícil. Poderia ser uma sentença? Já tem sentido completo?
Tem sim. Mas será que foi assim que foi processado no parágrafo? Será que foi processado dessa forma no texto? Vejamos. O que surgiu aqui? De vez em quando. Ora, essa expressão de vez em quando, ela antecede a oração principal, a expressão principal da minha comunicação. Ela está colocada em evidência no reinício do parágrafo. E por esse motivo, ela também deve ser delimitada pela vírgula. É um novo acessório que indica um tempo para a situação principal, que é perdoar se for possível, e que foi delimitada por essa vírgula. Observe na sequência que uma nova situação acessória surgirá, que vai identificar exatamente uma causa. Então eu tenho dois acessórios. O primeiro, de vez em quando. O segundo, por muito compreender. A partir daí, o pensamento principal segue e poderia ou pode ter sido concluído. Vejamos. De vez em quando, por muito compreender, perdoar se torna difícil. Ora, ao invés de terminar, surgiu um conectivo lógico. Surgiu um operador que indica a adversidade. O que significa que vai iniciar uma nova oração, que vai iniciar uma nova construção, provavelmente a partir de um verbo. Sempre que nós temos a diversidade dentro de um período composto, ela é delimitada pela vírgula. O que aconteceu aqui? Vejamos a continuidade. Tenho arranjado um jeitinho. Então, olha, porém tenho arranjado um jeitinho é a oração que encerra, né, todo esse período que nós estamos analisando. Assim, nós temos, por favor, Isabela, faça a leitura do texto. Aprendi, desde bem cedo, a compreender e a perdoar. De vez em quando, por muito compreender, perdoar se torna difícil. Porém, sempre tenho arranjado um jeitinho. Muito bem, então nós chegamos à conclusão de que a pontuação é necessária para uma boa leitura, porque a boa leitura é que vai gerar a interpretação do texto, que é o objetivo geral de tudo aquilo que nós transformamos em linguagem. Ok? Bom, vamos ao terceiro momento de nossa aula. Nós falamos anteriormente sobre pontuações, né? E agora nós vamos utilizar a pontuação juntamente com a conexão lógica num parágrafo dissertativo, ou seja, um parágrafo de introdução de uma dissertação, num padrão de vestibular, num padrão de Enem. Observem que, inicialmente, a tese foi colocada como: o aluno tem direito de participar das decisões escolares. A partir daí, ele poderia ter ou encerrado com um ponto e reiniciado com as suas observações que deveriam ser construídas no desenvolvimento, ou ele poderia abrir uma janela, vamos colocar dessa maneira, através de um conector. O que foi que esse estudante fez? Ele colocou a palavra pois. Com ela, abre-se a janela para os argumentos, abre-se a janela para aquilo que vai representar o desenvolvimento do texto. Então a importância desse tipo de conector é muito grande. A palavra pois, após uma vírgula, representa uma explicação. Então subentende-se que aquilo que ele vai dizer a partir de então é ou são os argumentos utilizados para desenvolver a ideia central do texto. E aqui nós temos um primeiro argumento, possui informações. Poderia ter terminado aqui? Poderia ter sido um ponto final? Claro que sim. Se esse indivíduo tivesse colocado apenas para a sua tese um argumento, mas ele tem mais de um argumento. Ele colocou a vírgula como elemento de separação e depois ele trouxe o segundo, que deve ser apresentado como: tem ideias próprias como qualquer pessoa. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre a palavra ideias. De acordo com a reforma ortográfica, esses ditongos el e oi, que eram sempre acentuados, eles continuam sendo acentuados desde que a palavra não se apresente como paroxítono. De forma que i, de, as, essa divisão que tornou um ditongo paroxítono faz com que a palavra não seja acentuada. Voltando então ao foco de nosso terceiro momento, nós observamos que foram apresentadas até agora
dois argumentos e que você não percebe a vírgula após o segundo, o que significa que ou terminamos este parágrafo ou nós teremos um novo conector que será indicativo de um terceiro argumento. Vejamos então o que é que acontece. Olha, aí a indicação do i. Vejam que os dois conectores eles estão com setas, indicando que há uma sequência no texto. Esse segundo conector i é aditivo e deve encerrar o período. Aí nós temos agora o terceiro argumento e automaticamente o ponto final que encerra esse parágrafo de introdução de um texto dissertativo. Por favor, eu gostaria que se leia esse parágrafo, por gentileza. A participação do aluno. O aluno tem direito de participar das decisões escolares, pois possui informações, tem ideias próprias como qualquer pessoa e sua vida é afetada por aquilo que acontece na escola. Muito bem, então nós observamos a importância dos conectores, a importância da linguagem mais objetiva, a importância da pontuação na construção. Por exemplo, quando vocês estiverem na sua redação, deverão ter também na sequência de nossas aulas uma aula de redação e aí esses detalhes serão aprofundados. Nós vamos falar agora sobre regência verbal mais precisamente, e tendo como base o verbo assistir numa situação em que se pergunta: assistes em Paris? Ora, assistir apresenta 4 regências. A primeira delas, quando o verbo é transitivo direto e significa presenciar ou caber. Se você pergunta: assistes em Paris? E você tem uma linguagem imagética como essa que nós estamos vendo, existiria uma associação entre presenciar no sentido de um espetáculo, caber no sentido de compete a esse texto e a essa imagem? Obviamente que não. Para que você tenha o verbo transitivo direto ou indireto, é necessário que ele signifique prestar assistência, ajudar. Teria sentido dizer assistes em Paris e transformar isso em ajudas em Paris, dentro da sequência que você tem aqui de linguagem imagética e da linguagem escrita? Automaticamente não. Para que o verbo seja intransitivo, é necessário que ele signifique morar. Aí sim, se você associa a linguagem da imagem, a linguagem do texto escrito, a ideia de morar, automaticamente você tem uma situação correta. Que conclusão nós podemos chegar disso? A que conclusão? Vejamos. Nós dizemos: moras em Paris? E todo mundo sabe que a frase está construída corretamente. Sendo assim, ao substituir morar por assistir, você dirá: assistes em Paris? E ficará automaticamente correto, como foi a apresentação desse slide. A conclusão que nós chegamos também é que trata-se de um verbo intransitivo, pois ele se direciona a uma situação de lugar e não ao objeto. E esse verbo intransitivo é regido pela preposição em, que representa exatamente lugar. Segundo momento, você tem a imagem de um médico que assiste de uma maneira mais abrangente a um paciente, a uma criança. E depois, nós temos mais uma vez a sequência do verbo intransitivo, transitivo direto ou indireto. Porém, observe o que surge aqui. A Karine vai fazer uma pergunta que diz assim: médicos assistem bem crianças? Olha que a ideia já é de ajudar, a ideia já é de prestar assistência. Não poderia ter outro contexto se você relacionar a imagem e a pergunta. A resposta que surge: este médico assiste-as. Se nós considerarmos que os pronomes o, a, os e as representam o objeto direto, se nós considerarmos que o pronome lhes, que vem na sequência, seria este verbo, este médico assiste-lhes, você tem então
que foram colocadas aqui duas possibilidades de transitividade. Ele pode ser transitivo direto com o pronome as, e ele pode ser transitivo indireto com o pronome lhes. Vai então ser a terceira situação em que o verbo é transitivo direto ou indireto. Vamos comprovar apenas qual é o sentido, novamente, que cada um deles apresenta. O verbo, para ser intransitivo, alguém pode me dizer qual é o sentido? Morar, muito bem. Então, sendo morar, não se adequa ao que nós estamos observando aqui. Quando é que ele é transitivo indireto? Alguém pode me responder? Quando ele significa presenciar ou caber, ok? Então, não é presencial ou caber, já que a ideia de presenciar associada ao texto não tem a ver. Finalmente, ele é prestar assistência. Aí sim, se enquadra perfeitamente. Então, vamos ao terceiro momento em relação ao verbo assistir. Observem que há alguém que mergulha em um penhasco, numa situação de risco. Observem na sequência que uma nova imagem indica susto, surpresa numa situação. E aqui nós temos, mais uma vez, para que ele seja intransitivo, ele significa morar. Obviamente, o próprio contexto de imagem não permite. Para que ele seja transitivo indireto, seria prestar assistência. Impossível que isso aconteça numa situação como essa. E finalmente, para que ele seja transitivo direto ou indireto, ele vai significar caber ou presenciar. Não foi dado nenhum texto escrito até o momento. Então, as duas situações aqui poderiam ser possíveis. Entretanto, observe uma nova imagem que surge, em que uma criança está sob um crocodilo. É uma nova situação de risco, mas ela parece absolutamente tranquila. E veja o pensamento dessa criança. Ela diz, ou ela pensa, assiste a cada um a acreditar em si ou não. Então, assiste a cada um, cabe a cada um acreditar em si, no potencial que tem, na coragem que tem ou não. Vamos ao quarto e último. Você vê aqui um pequeno espetáculo cultural, né? Uma situação de espetáculos mais radicais que nós escolhemos para aqui, uma valorização também desse tipo de cultura. E, obviamente, se é um espetáculo cultural, a tendência é que seja presencial. Vamos então observar o que ocorre. Morar para ser intransitivo, não há essa possibilidade, porque mesmo que você veja uma residência, mas o que está no primeiro plano é um espetáculo cultural. Depois, para que ele seja transitivo direto ou indireto, ele deveria ser prestar assistência, e na imagem nós não percebemos nenhuma situação que indique ajuda ou assistência, então também não é. E para ele ser transitivo indireto, aí sim ele deveria estar indicando presenciar, ver, observar o espetáculo. Então, sendo assim, a resposta correta seria exatamente o terceiro item. Temos aqui o texto escrito, que completa o slide, dizendo como é bom assistir a espetáculos culturais. Assim, nós encerramos a parte de regência, concordância, pontuação, e vamos fazer uma última observação para encerrarmos a aula de hoje. Aqui nós temos uma imagem de Cazuza, um slide que tem como tema Salve os Loucos, que diz assim: só os loucos contam e vão contar histórias. E você observa que a palavra histórias não recebeu acentuação gráfica. Deveria essa palavra, por se tratar de uma palavra paroxítona terminada em ditongo, ser acentuada com um acento agudo sobre a letra O. Mas continuemos aqui. Os loucos são verdadeiros, sinceros, palhaços, românticos, sérios, amam o tudo e o pra sempre. E é preciso muita coragem para ser covarde. Os loucos não morrem, e quando passam, eles ficam. São gênios, exageradamente gente. Assim, humanos de luz, eles são feito o compadre Agenor, nosso querido Cazuza. Não interferi aqui na pontuação, porque eu quis apenas fazer uma observação sobre
Cazuza, um grande poeta, um grande escritor também de nossa literatura, através da música popular brasileira, mas que em um texto, que é o texto que nós vamos observar aqui, com a licença poética que ele tem para a literatura, para o texto literário, mas que vocês não podem ter numa prova de vestibular, ele teve um desvio no que a gente chama de uniformidade de tratamento. Observe que o texto começa assim: mas se você achar, tratando-se do pronome você, estamos tratando também de uma terceira pessoa, e todo o texto deveria permanecer na terceira pessoa. Vejamos. Olha, você achar, tá? Primeira observação. Depois, que eu estou derrotado, saiba. Na indicação do imperativo, saiba quem? Saiba você. A uniformidade continua. Depois, que ainda estou rolando os dados, porque o tempo não para. Observe a palavra para. Antes de nós observarmos aqui essa continuidade de uniformidade, observe que a palavra para não foi acentuada. Antes, para verbo acentuado, para preposição não. Agora, ambas não são acentuadas e o que vai diferenciá-las é exatamente o contexto. Seguindo então com a uniformidade, foi o que aconteceu, essa uniformidade deixou de acontecer. Ele vinha trabalhando com o pronome você. Você achar, saiba você. De repente ele diz: a tua piscina está cheia de ratos. Ora, ele utilizou o pronome tu e ele variou da terceira, que era anterior, para a segunda. No texto literário, na música, tudo bem, trata-se de literatura, trata-se de licença poética. Mas quando nós estamos numa redação, por exemplo, isso é um grave erro. Uniformidade de tratamento. Se o texto é em terceira, deve permanecer em terceira até o final. E, na continuidade, olha, a tua piscina está cheia de ratos, tuas ideias, veja que ele continuou com tu, não voltou a você, mas ficou com duas formas de tratamento, não correspondem aos fatos. O tempo não para. E como o tempo não para, vamos cuidar dos nossos estudos, encerramos nossa aula e vamos nos preparar para que tenhamos um bom resultado em nossas provas. Obrigado.